depois da rápida introdução à fenomenologia do espírito, na aula passada, eu vou começar hoje aqui com uma apresentação do que é o sistema de Hegel, que é exposto da forma mais abrangente em sua enciclopédia das ciências filosóficas, porque dentro desse sistema, ou dessa exposição enciclopédica, a gente encontra também o que vai ser o objeto mais direto desse percurso de hoje, que é a filosofia do direito de Hegel. Vai ficar claro que isso é uma parte dentro desse todo. Eu encontrei aqui uma exposição, o professor da Unesp de Marília, o Ricardo Tassinari, um pesquisador de Hegel, ele colocou isso numa espécie de tabela completo, né, o que constitui a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, e vou aproveitar essa tabela para fazer uma exposição. Vocês vão reparar que nós temos essa exposição sempre em 3 partes, né? 3, 3, 3. Então temos primeiro a divisão geral, primeira parte ciência da lógica, como eu já falei na aula passada, a segunda parte filosofia da natureza, a terceira parte filosofia do espírito. A ciência da lógica, por sua vez, se divide em 3 partes, a teoria, eu preferiria traduzir para a doutrina do ser, a doutrina da essência, a doutrina do conceito, a filosofia da natureza, por sua vez, se divide em 3 partes, mecânica, física e física orgânica. A filosofia do espírito também, e é essa parte que vai me interessar mais, se divide em 3 partes, o espírito subjetivo, o espírito objetivo, o espírito absoluto. E essas partes, por sua vez, muitas vezes também se dividem. Então, isso é uma mania que se encontra em Kant, já, na verdade, remonta a Kant, essa tripartição. Tem seus argumentos para sustentar isso. Eu vou passar, então, rapidamente para vocês saírem dessas aulas ali com uma noção do que é o sistema hegeliano, o que se encontra e o que ele trata. Porque cada uma dessas áreas é pesquisado por gente. Eu, por exemplo, concentro bastante a minha pesquisa nessa parte do espírito objetivo. Mas tem gente que estuda só a ciência da lógica, tem gente que pesquisa filosofia da natureza. Eu vou rapidamente comentar cada uma dessas partes para depois entrar na parte que me interessa aqui, que é o espírito objetivo, que é essa parte que eu vou detalhar um pouco mais a partir das lições de filosofia do direito de Hegel. Então, eu marquei aqui a parte da ciência da lógica. Eu não vou comentar muito, apenas essa divisão e talvez uma indicação geral, né, das dificuldades que se encontram no estudo dela. A meu ver, não existe nenhum comentário que realmente nos ajude a trabalhar a ciência da lógica. O que há de melhor são alguns estudos mais pontuais, né, que ajudam a entender um ou outro aspecto, mas a rigor não creio que tenha existido um pesquisador da ciência da lógica de Hegel que tenha de fato entendido todos os aspectos da coisa. Eu tendo a trabalhar essa parte da ciência da lógica como uma espécie de aparato categorial que não tem um sentido em si mesmo. A gente precisa conhecer, é como se fosse a linguagem que vamos usar, né, ou as categorias que vamos usar para entender as outras partes. Nesse sentido, se poderia também falar aqui de uma dimensão formal, né, que depois se aplica em 2 áreas, que seria a filosofia real, que é a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Então, a gente tem que ter um mínimo de compreensão da ciência da lógica, porque as categorias que são trabalhadas aqui, elas são usadas por Hegel, quando ele trabalha, por exemplo, família, Estado, sociedade civil, a maneira como ele fala, né, as categorias, os conceitos que ele usa ali,
o significado completo disso é fornecido na ciência da lógica, né? Por exemplo, o que é essência, existência, o que é conceito, o que é ideia, isso tudo ele expõe na ciência da lógica. A primeira esfera de aplicação disso, então, que lá no período de Yen chama de filosofia real, seria a filosofia de natureza, seria onde a ideia, né, que é o ponto culminante da ciência da lógica, ela se afasta o mais possível de si mesma e se exterioriza nisto que é a natureza, como se ela se dispersasse, e a partir dessa dispersão ela vai começar uma recuperação conceitual que vai culminar depois no espírito, né? Mas a dispersão mesmo se dá na filosofia da natureza. E aí começa então com o que é a dispersão total, que é o espaço, né? E as relações mecânicas, onde praticamente não se tem uma articulação interna, mas simplesmente por contiguidade e contato, né? Depois, na física dos corpos, aí ele começa a estudar os diversos aspectos da física, né? Onde já começa a entrar relações entre as partes, né? E que culmina no estudo do organismo, né? Que é chamando de física orgânica, né? Que começa então já essa compreensão da natureza geológica, o planeta como uma totalidade, né? Essa teoria da Gaia, né? Isso vem lá do século XVII, Leibniz já trabalha isso, a compreensão do planeta Terra como uma unidade, né? Portanto, ali Hegel vê já a presença do conceito, mais ainda na natureza vegetal, porque a planta ela já tem essa característica, né, de reunir, ser capaz de se reproduzir, mas mais ainda no organismo animal. Então, assim, vocês vejam que ele parte lá da dispersão no espaço, de relações externas, de contiguidades, relações mecânicas, passa por uma estruturação interna do corpo e culminando na estruturação do organismo, e no topo desses organismos nós vamos encontrar um animal, né, um organismo animal capaz de articular o que é a etapa seguinte, né, de organização, que é o espírito. E aí se faz a transição desse ser que compreende a vida, que compreende a sua morte, né, que é o que nós saibamos no ser humano, né? Nós não conhecemos nenhuma outra espécie espiritual nesse sentido. E aí vem a parte que mais me interessa, em geral no estudo de Hegel, que é a sua filosofia do espírito. Essa parte ali eu acho riquíssima, todos os aspectos mereceriam ser estudados assim, em todo detalhe, por razões de desenvolvimento, também da origem política de que eu venho, né? Eu me interessei mais pelo capítulo do Espírito Objetivo, que é lá que se estuda a filosofia do direito, do Estado, esses elementos, que eu vou depois rapidamente passar em revista como eles estão aqui na enciclopédia, e depois a gente vai ver alguns detalhes para vocês terem uma noção do que Hegel trata nessa parte, né? Mas certamente a parte do espírito subjetivo e a do espírito absoluto são tão ricas, no caso do espírito absoluto, talvez até mais ricas do que essa parte do espírito objetivo. Porque assim, são tendências no estudo de Hegel que dependem da prioridade que se dá, né? Então alguém pode, por exemplo, estar mais interessado nesse lado mais antropológico, né, do que é o ser homem como um ser natural. Ele vai então se interessar mais por esse capítulo dessa parte do espírito subjetivo, que começa ali com antropologia, que é a alma no sentido bem hegeliano do termo, né, que é a capacidade de sentir,
né? Então, é essa dimensão do sentimento, da emoção. Quando se trabalha essa dimensão, a gente está mexendo com o que Hegel chama de antropologia, né? E aí, de novo, ele vai tripartição em tripartição, então ele é organizado dessa forma, né? Depois, a partir daí, então, o ser humano como um ser espiritual, ele é capaz de tomar consciência de si mesmo. E essa tomada de consciência de si mesmo em sua totalidade constitui o segundo momento aqui, que é a fenomenologia do espírito. Então, na enciclopédia das ciências filosóficas também aparece a fenomenologia do espírito agora como um momento, que é o momento da tomada de consciência. E aí ele passa rapidamente em revista aquilo que nós vimos na outra aula sobre a fenomenologia do espírito, que é essa etapa na consciência como tal, a autoconsciência, a razão. E é claro que aqui aparece o momento seguinte, que é o momento do espírito, aparece nessa parte toda, né? Mas uma parte do que aparece aí no fim do capítulo da razão e a definição de espírito, né, é o que Hegel chama de psicologia. Aqui na enciclopédia trata isso no capítulo da psicologia. Então tem a antropologia, a fenomenologia do espírito, e a psicologia, que trata propriamente do espírito, né? E aí vem aqui trabalhar com o espírito teórico, o espírito prático, o espírito livre. Isso é a parte final do capítulo lá na fenomenologia do espírito, ainda trabalhar dentro da razão. Porque lá na fenomenologia do espírito, como nós vimos, o capítulo do espírito se ocupa do que Hegel aqui na enciclopédia chama de o espírito objetivo. Então, o espírito subjetivo era isso, né? E também, assim, ele, de certa forma, consegue sintetizar ali toda a reflexão que a história da filosofia realizou desde Platão, Aristóteles, até os mais recentes, passando ali por Kant, Fichte, alguns pensadores no entorno de Kant. Tudo isso Hegel incorporou ali. Então, é um capítulo bastante rico. Aqui eu cortei errado, né? Porque essa parte do direito à moralidade e à eticidade é o geral. O espírito objetivo, ele então, voltando ao que eu estava dizendo sobre a fenomenologia do espírito. A fenomenologia do espírito, em seu capítulo sobre o espírito, apresenta de uma maneira mais histórica, né, o que constitui aqui na enciclopédia o espírito objetivo. Essa exposição aqui na enciclopédia corresponde à divisão que Hegel fornece em suas lições de filosofia do direito, né, que é um livro que ele, de fato, publica. Então, as aulas de filosofia do direito não eram dadas baseadas na enciclopédia, porque ele tem um manual próprio, que são suas lições de filosofia do direito. E aí, como eu vou expor isso mais em detalhe, não preciso ter muito a isso, mas ele tem também uma tripartição, que é direito, moralidade e eticidade, que em seguida eu vou expor um pouco o que significa cada um desses momentos, né? E, finalmente, o espírito absoluto, né, que também se divide em 3 partes, que é a arte, que aqui a ideia, a divisão geral desse espírito subjetivo, objetivo, absoluto, para se entender do que se trata. Na verdade, você tem que pensar, o espírito é sempre essa totalidade de relações sociais, coletivas, humanas, das comunidades humanas. Só que essas comunidades, elas são constituídas de indivíduos. Então, quando a gente analisa o espírito, nós temos a realização da comunidade ou da sociedade, como quer se queira chamar isso, né, no indivíduo. Então, como isso bate no indivíduo, e tem que bater, porque isso tem que ser desenvolvido, o indivíduo
ele precisa ser educado e formado para poder atuar dentro dessa comunidade, né? Então, da parte do indivíduo, isso aparece como espírito subjetivo. Você entende? Então, assim, a gente pega uma criança, um jovem, e ela precisa aprender como é que a gente vive naquele tipo de sociedade. Então, essas capacidades o indivíduo deve ter. Por isso é aqui que se trabalha, no capítulo do espírito subjetivo, se trabalha, né, imaginação, as faculdades mentais, né, então entendimento, razão, raciocínio, tudo isso deve ser trabalhado nessa esfera. Quer dizer, o indivíduo, para que ele esteja apto a ser educado, ele precisa ter certas capacidades mínimas, senão ele não está apto a ser educado e, portanto, também não vai estar apto a viver dentro daquela sociedade, né? Agora, essa totalidade social naquilo que constitui ela externamente, então como ela se organiza, como é que ela aparece, né? No cuidado do direito, na família, nas relações de mercado, nas relações jurídicas, políticas, Constituição como Estado. Então, é a mesma comunidade, só que agora organizada externamente. Isso para Hegel é o espírito objetivo. Então, é a justiça funcionando, é a polícia na rua, é todo esse caos que a gente assiste o tempo inteiro à nossa volta, né? Porque nosso espírito é um tanto desorganizado, né? A ideia de Hegel é que, assim, nós poderíamos organizar essa dimensão social, né, de uma forma tal que não fosse caótico, né? A ideia dele de Estado tem a ver com isso, essa organização mais estrita. Então, para se entender o que são esses 3 capítulos, tem isso, sim, essa dimensão subjetiva e objetiva são correlatos, né? Não existe espírito objetivo se ele não se subjetivar. Então, assim, para dar um exemplo concreto, assim, não existiria a brasilidade ou a comunidade brasileira se não se tivesse ali processos educativos, processos formativos que ensinam nossas crianças e nossos jovens como é que se vive nessa comunidade que é o Brasil, ou nessa sociedade brasileira. Então, no espírito subjetivo, a gente estuda, né, o que torna capaz um indivíduo a suportar essa subjetivação do espírito objetivo. E o espírito objetivo é essa totalidade social concreta, como ela se organiza na forma de instituições, na forma de família, escola, sociedade, mercado, Estado, para passar em revista como isso funciona em nossos tempos, né? E aí a pergunta é: o que é o espírito absoluto? Porque isso soa muito assim, a gente tem espírito subjetivo e espírito objetivo, aí é a comunidade humana, e o espírito absoluto só pode ser Deus. E aí a gente já vai para a compreensão errada do que se trata. Na verdade, o que Hegel trata nessa parte do espírito absoluto são 3 etapas ou 3 maneiras do espírito, porque o espírito é o mesmo, é o espírito da comunidade, é o espírito de um povo, né, que se organiza de uma determinada maneira, né. Existem 3 maneiras de um povo, né, desse espírito comunitário, ele se representar a si mesmo. A primeira forma é colocando-se em algo que pode ser dado na intuição. Essa a referência é bem kantiana, né? Referência no contexto ali, é intuição. Então, por exemplo, uma estátua, eu posso ver. Então, os povos, eles representam elementos de si mesmos, elementos comunitários, né? Em estátuas de deuses, estátuas de heróis, mas também em música, em dança, em artes plásticas, pintura, né? Mas também em literatura, que nós chamamos hoje de literatura, né? Por exemplo, em poemas cantando seus heróis, ou em tragédias, em comédias. Todas essas encenações de si mesmo, sendo o si mesmo aqui o povo, né, constituem outras tantas formas
do povo se representar a si mesmo. Então, é uma forma do povo ou da comunidade, desse espírito, essa totalidade espiritual, social, coletiva, política, cultural, ela tomar consciência de si mesma. Então, essa é a função já da arte. Então, o espírito absoluto assim, nós temos espíritos subjetivos, é o indivíduo, como bate no indivíduo, o espírito objetivo é o que concretamente cada povo em si, como cada povo se institucionaliza, e aí temos uma esfera, não é relativa, porque as outras duas são relativas, essa esfera ela é absoluta, e é por isso que chama absoluta, não é relativa, em que o povo simplesmente procura tomar consciência de si mesmo. Então, no teatro, nas estátuas, nos prédios, nas praças públicas, tudo isso aí faz parte desse primeiro item que é a arte. Né? Mas os povos também desenvolvem mitologias, ou um termo mais neutro seria narrativas religiosas, né? Narrativas religiosas e rituais, em que se a gente analisa isso de mais perto, você vai ver que ali, cada cultura humana, cada povo, se articula internamente para representar e para também se ligar mais internamente, né, através dessas representações, através dessas narrativas e através dos rituais. Né? Então, ali tem, o segundo momento quando se começa pela fantasia, né? O termo que Hegel usa aqui é representação, mas se a gente vai na parte do espírito subjetivo, lá é dito que a representação é produto da imaginação, ou da fantasia. Né? Então, a imaginação que leva à representação de algo. Veja que o que é representado é o próprio espírito popular, é o próprio espírito do povo. Mas na representação, esse espírito, ele se representa em um outro. E pode ser Deus, os deuses, né, os mitos. E aí na encenação disso, na ritualização disso, quer dizer, a gente pode ter a coisa ritualizada, então tem um rito religioso, mas também pode aparecer isso na arte. Então, por exemplo, nos antigos, né, a arte ela sempre tem um fundo religioso. As expressões artísticas se dão em contextos, né, em dias sagrados, em contextos em que sempre envolve homenagens a uma ou outra divindade. Né? Então, essa parte que no caso da arte não é tanto representar como um outro, mas é colocar-se em pedra, é colocar-se em, né, sequências fonéticas, como é um poema, né? É colocar-se em uma melodia. Né? No caso da religião, aqui aparece como religião revelada, mas isso é só um capítulo da religião. Na verdade, é a religião como um todo que tem esse caráter de representação, em que o povo se representa a si mesmo em uma dimensão que parece além. Né? Então, os deuses eles interagem com o povo como se fosse uma coisa externa. Né? E o ponto culminante, veja que nessas formas ali, uma arte em que isso aparece como externo e na religião em que isso a representação do espírito aparece como se fosse no outro, na filosofia, para Hegel se desenvolve a reflexão do espírito sobre si mesmo para tomada de consciência de que tudo isso é ele mesmo. Quer dizer, é o próprio espírito que é a origem de todas essas representações. E quando isso passa a ser trabalhado no nível do conceito, nós estamos na filosofia. Então, o que caracteriza cada uma dessas etapas de autoconhecimento do espírito, que é o espírito absoluto? A arte é a intuição de si mesmo, então no objeto de arte, né? Algo externo. Na religião é a representação de si mesmo, como se fosse um outro. Né? E na filosofia, a recuperação disso para a consciência
de si mesmo como sendo a fonte desses momentos todos, na forma do conceito. Então, o que caracteriza a filosofia para Hegel é o trabalho conceitual. Então, dito isso, sobre, né, como é que se situa esses diversos momentos na enciclopédia, eu posso passar agora aqui a tratar dessa parte específica que Hegel na enciclopédia chama de espírito objetivo, porque é dentro desse capítulo que vamos encontrar a filosofia do direito de Hegel. Então, as lições de filosofia do direito passam em revista os diversos momentos do espírito objetivo. É claro que se a gente associa isso com o que Hegel diz na filosofia do espírito, né? Aqui se tem menos nesse tratamento dado na enciclopédia e também nas lições de filosofia do direito, se tem menos essa dimensão histórica, né? O que Hegel faz aqui é mais ou menos trabalhar o que resultou. Por isso precisa ser complementado com o que Hegel diz no capítulo do Espírito, na filosofia do Espírito, né? E também com o que Hegel apresenta em sua filosofia da história, que aí são as lições de filosofia da história, em que Hegel apresenta sua filosofia da história, que ali se tem mais pesadamente a presença desse momento histórico, porque todo esse processo do vir a ser do Espírito, né, e o desenvolvimento do espírito para Hegel é um processo essencialmente histórico, né? Então, esse é um aspecto muito importante para a gente, que a gente não pode esquecer, senão isso tudo pode acabar virando uma coisa meio estática. Não é isso para Hegel. É um desenvolvimento dialético, que ao longo da história, né, vão acontecendo coisas que levam. E aí vem a discussão entre os hegelianos, né, se o ponto final, em Hegel, se atingiu um momento decisivo, né, que seria a moderna sociedade burguesa, que não poderia ser superado, ou se o sistema de Hegel é aberto e comportaria ainda uma evolução futura, né? Isso a gente tem que saber que tem esse debate. Eu não me posiciono muito em relação a isso, porque eu estou mais interessado em aproveitar o que Hegel trabalha em sua teoria do espírito objetivo acerca da sociedade moderna, porque ele é um dos autores e vai impactar muito, influenciar muito dali para frente. Ele está lá nos primórdios da sociologia, ele está nas origens da tradição marxista, do pensamento crítico da sociedade. Então, Hegel é um autor que vai influenciar muito nessa direção, né? Talvez seja nessa dimensão que se encontra mais forte a presença de Hegel, que é a compreensão da sociedade moderna. Ele foi muito fundo, né? Por isso, quando a gente estuda, aliás, a edição da obra de Hegel ainda está em curso, existem muitas lições, apontamentos de alunos que ainda não foram concluídos. Então, na verdade, a pesquisa ela não é algo concluído ainda, né? Então, quando se fala aqui das lições, mesmo as lições de filosofia do direito, que Hegel escreveu um compêndio, né? Publicou um livro com esse nome e usava ele nas suas aulas. Só que, como ele deu essas aulas por mais de 10 anos, ele começa a dar aulas de filosofia do direito já em Heidelberg, e depois todo o período de Berlim, Hegel se ocupa de filosofia do direito. Então, ele acabou legando ali nos seus alunos imenso material de apontamentos de aula. Uma boa parte disso já está publicado, mas de vez em quando aparece, alguém acha mais um manuscrito, mais alguma coisa, né? E é muito material, né? Muito material. Então, além do livro que ele publicou, hoje existem muitos complementos a isso, tratando desses diversos aspectos, né? Então, e ali é que a gente encontra uma reflexão sobre o direito moderno, a origem do direito moderno,
Aliás, eu trabalho a filosofia do direito ligada à filosofia da história, ou digamos assim, compreensão de história de Hegel, que é muito importante entender que para Hegel, o que ele está fazendo nas lições de filosofia do direito dar uma apresentação estruturada do que o direito veio a ser na sociedade moderna. Mas esse veio a ser já indica uma história. Então, nem sempre, quer dizer, o que ele trabalha aqui na filosofia do direito não é algo que existiu desde sempre e vai existir para sempre. Na verdade, ele é o resultado de um processo histórico. E o que Hegel está fazendo aqui é uma legitimação desse resultado. Porque nessa época tem, né, os conflitos entre a burguesia tomando poder e a velha aristocracia contestando essa invasão, porque o poder político era algo, assim, era meio que um feudo dos próprios aristocratas, né? Então, nessa época, ao longo do século XIX inteiro, vai ter muito debate no sentido de questionar a legitimidade desse processo. E o que Hegel procura realizar nesse capítulo do espírito objetivo, e que é detalhado em suas lições de filosofia do direito, é uma compreensão desse processo que culmina, então, na sociedade moderna, que leva, então, a uma compreensão da sociedade moderna como uma sociedade que merece ser defendida. Então, por um lado, Hegel tem essa coisa da admiração do mundo antigo, dos gregos, né, da República Antiga, mas ele compreende que isso é passado, que não dá para voltar a esses tempos. Porque houve todo um processo que mudou o ser humano, quer dizer, essa dimensão do espírito objetivo e mesmo o espírito absoluto, houve um processo evolutivo que mudou totalmente os elementos envolvidos. Então não dá para voltar atrás. Mas o que resultou no fim do processo é tão defensável quanto as cidades-estados, as repúblicas antigas. E é essa trajetória que a gente precisa sempre recuperar para não ficar só nessa exposição seca que ele faz nas lições de filosofia do direito e na enciclopédia também, tudo dividido em parágrafos, né? Então, entrando no tema ali, é muito estudado, né? Eu só vou mencionar rapidamente alguns detalhes, né? Que é o prefácio e a introdução, que é uma apresentação geral de método, de propósitos, né? Como ele pensa se situar nos debates. Lembrando que a filosofia do direito é um ramo bastante importante no desenvolvimento da filosofia, sobretudo do fim do século XVII em diante, né? Com autores como Pufendorf, que parte de Hobbes, né? Locke, e depois, ao longo do século XVIII, né? Culminando ali em Kant, Fichte, que também tem uma doutrina do direito. Isso é um ramo bastante ativo da filosofia, né? E Hegel, naturalmente, é herdeiro desse desenvolvimento todo. Ele parte de Kant, mas ele incorpora. Então, nessas aulas dele, ele está falando de Aristóteles, de Platão, né, de Hobbes, está falando de Rousseau, está falando de todo mundo, né? Quer dizer, que é a herança filosófica que está colocada. Então, na introdução, tem uma rápida exposição do método especulativo, que é interessante no sentido daquilo que eu estava dizendo, que ele está rapidamente colocando a necessidade que é preciso compreender o que é o método especulativo, o que é o método que ele segue. E isso é sistematicamente trabalhado na ciência da lógica. Então, ali é explicitado que, para entender a linguagem, ou se quiser assim, as categorias com que ele vai trabalhar ao longo das lições de filosofia do direito, é preciso fazer um estudo da lógica hegeliana. Então, entendido nesse sentido, né, a ciência da lógica como
uma ciência do método especulativo, método dialético, né? E aí muitos hegelianos que estudam a filosofia do direito de Hegel levam isso bastante a sério. Quer dizer, é claro que não é possível trabalhar isso sem entender, mas eu ponho menos ênfase nisso, né? Estou mais interessado em traduzir isso para uma linguagem mais leiga, né? Para uma linguagem em que a gente não fica o tempo inteiro ali enrolado com a linguagem especulativa que ele desenvolveu na ciência da lógica. Ainda na introdução, ele passa, então, a situar o direito dentro da filosofia, né? E aí ele explicita isso que eu venho aqui chamando a atenção, que é característico de todo esse período ali, que o pensamento todo ele parte da ideia de liberdade, e aqui mais concretamente que o direito é compreendido como efetivação da liberdade. Quer dizer, no direito se coloca a liberdade como algo que se realiza externamente, que se realiza no mundo. Então, quando eu falo da ideia de liberdade, eu estou falando uma coisa bem abstrata, e concretamente ela vai se colocar, então, quer dizer, sem direito, eu posso até dizer que, em tese, né, em potência, eu sou livre, mas sem direito, assim que eu fizer qualquer coisa no mundo, o primeiro gaiato aí na rua pode contestar essa minha liberdade. Portanto, no mundo é importante que a liberdade seja realizada como direito. É assim que isso aparece, que eu posso me colocar como, no mundo como uma pessoa de direito. E aí ele apresenta, então, nesses parágrafos introdutórios, os parágrafos da introdução, ele apresenta o que vem a ser liberdade, né? Passa em revista a vontade, que é estruturada em 3 momentos, né? Que é a vontade... que assim, a vontade sempre tem um lado desiderativo. Quer dizer, toda vontade envolve um desejo. Envolve desejo, apetite, envolve esse momento pulsional, né? Então, quando a vontade está aferrada a um determinado desejo, uma determinada paixão, um apetite, ela não é vontade livre, né? Não é livre porque ela está presa, ela está seguindo necessariamente aquela paixão, né? O que Hegel quer introduzir aqui é a vontade livre, né? Então, são 3 momentos. Quando alguém segue um determinado impulso sem contrapeso, é uma vontade totalmente presa, né? Quando alguém já desenvolve assim uma vontade, que Hegel chama então de arbítrio, né? Vontade arbitrária, que lhe permite pensar, o meu desejo agora me levaria a fazer isso, mas amanhã vai ser uma ressaca desgraçada. Quando o indivíduo consegue fazer isso, ele já está num segundo nível do exercício de sua vontade, né? Que é a vontade arbitrária, que ainda não implica o conceito de liberdade, porque ainda está ligado ali às paixões, aos desejos que são pressupostos. Naturalmente, são disposições naturais, os nossos desejos, nossas paixões, têm a ver com nossa natureza animal, né? Daí que veio isso, né? Mas o que é, então, a vontade livre? A vontade livre se constitui a partir do momento que o indivíduo é capaz de pensar suas ações e a realização de seus desejos no contexto do que é do interesse geral de todos, não é? Então, se eu penso a realizar... Vamos assim, os desejos não são um problema em si, eles se tornam um problema quando eles criam problemas para os outros, né? Criam problemas para o ambiente social. Então, quando o indivíduo é capaz de pensar suas decisões, suas ações, naturalmente para satisfazer seus desejos, numa dimensão né, ele usa o termo kantiano, universalidade, na dimensão do que se passa perante todos, né? Então, na dimensão da coletividade, da sociedade, aí nós temos uma vontade livre.
não é? É uma vontade que está à volta com os seus desejos, mas que é livre em relação aos seus desejos. E ela, quando ela se coloca como realização dessa totalidade social em que ela está colocada, veja que eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso cuidar da procriação da espécie, dessas coisas todas. Quando o indivíduo se coloca todos esses desejos e a satisfação desses desejos na dimensão de ser parte de uma totalidade maior, aí então ele realiza tudo isso, mas a partir de uma vontade que Hegel chama de absolutamente livre, né? Então essa liberdade absoluta vem de se colocar a partir não de seu desejo egoísta, de seu umbigo, mas de se colocar a partir da coletividade de que se é parte, né? E a partir daí, naturalmente, é possível e é preciso realizar os desejos, porque eles expressam necessidades fundamentais, né? A partir daí, então, né, se coloca, porque o direito, que Hegel vai passar a expor como um sistema, trabalhar sistematicamente, ele articula essa esfera da inter-relação dos sujeitos, né, da esfera da inter-relação dos indivíduos, em termos de regras e de leis para atender ao que é do interesse de todos, né? A partir daí, a colocação do indivíduo como pessoa de direito, né? Então, em termos de texto, traduzi uns pedacinhos aqui das lições sobre filosofia da história, inicialmente, né? Que é espírito, liberdade e história. De novo, espírito é essa totalidade, e essa totalidade ela precisa se subjetivar, então, nos indivíduos, então, o espírito subjetivo, e no indivíduo, então, aparece essas 3 etapas, né, de compreensão da vontade, até termos a vontade livre, e a liberdade se coloca, então, nessa dimensão individual, mas Hegel está mais interessado na realização da liberdade nas instituições sociais. Então, a liberdade como sendo efetivada pelo espírito objetivo. Porque quando o espírito objetivo ele é, por exemplo, despótico, o indivíduo não tem muito pouca coisa para realizar, mas é se esconder, fugir do contexto. Então, aqui eu traduzi umas partes das lições de filosofia da história, que apresenta essa relação entre espírito, liberdade e a dimensão histórica, né? Que nas lições de filosofia do direito fica um pouco assim subentendido, às vezes aparece em adendos, mas essa não é a tônica. Lá ele faz uma exposição sistemática, né, do que é a esfera do direito, que veio a ser desse processo histórico todo, né? Portanto, ele está interessado ali na exposição do que ele considera ser o direito na sociedade moderna. Então, diz ele, inicialmente, temos de observar que nosso objeto, a história mundial, transcorre no solo espiritual. Mundo inclui a natureza física e psíquica. A natureza física também influencia a história mundial, né? Relevo, clima. Mas o espírito e o transcurso de seu desenvolvimento é o substancial. Então, o que realmente Hegel está interessado em compreender como desenvolvimento da história, o transcurso da história, se realiza no terreno dos povos, né, que se colocam e se organizam, né, como comunidades, estados, que é o que Hegel chama de espírito, né? Então, o terreno próprio não é o ser humano como um ser natural, animais, né, como seriam os primatas, né? Aliás, os primatas, que são os nossos parentes mais próximos, aliás, nós somos primatas, né? Mas os nossos primos primatas, né, que não o Homo sapiens, os outros primatas, eles vivem assim já há milhões de anos. Então, eles têm o mesmo comportamento há milhões de anos. Enquanto o Homo sapiens
ele começou um processo, e esse processo, para Hegel, não tem a ver com a natureza do Homo sapiens sapiens, a não ser no sentido de que a natureza do Homo sapiens lhe propicia um potencial de desenvolvimento. Mas o que o homem desenvolve, que os outros animais não desenvolvem, é linguagem, é cultura, é representações religiosas, e tudo que vem desde... Na verdade, desde o Paleolítico, né, a gente tem a presença de cultura humana, né, muito antes de se organizar Estado. Então, é isso que Hegel está falando. É uma dimensão que vai além da naturalidade do homem. A substância, a essência do espírito é a liberdade. Para reforçar isso que eu estava dizendo, que vale para toda a filosofia alemã clássica, né? Se parte da liberdade. A filosofia nos ensina que todas as propriedades do espírito só subsistem pela liberdade, que todas são apenas meios para a liberdade, procurando-a e produzindo-a. Trata-se de um conhecimento da filosofia especulativa, que a liberdade é o único verdadeiro do espírito. O que Hegel está dizendo é que o espírito é essencialmente liberdade. Veja que nas suas diversas dimensões, na dimensão do espírito subjetivo, quer dizer que o indivíduo, por mais que ele esteja aferrado aos seus interesses egoístas, né, ele sempre seria capaz, ele sempre tem a potencialidade de fazer diferente. O espírito objetivo, por sua vez, a maneira como a sociedade se organiza, a constituição de seus estados, algo que depende, né, é sempre passível de alteração, de evolução, de colocar de outra forma. E nas esferas do espírito absoluto é a mesma coisa. Arte, religião e filosofia não são uma coisa estática, que é a mesma de sempre para sempre. Está sempre mudando. Por quê? Porque essa esfera espiritual do ser humano, ela é constitutivamente livre. A liberdade é a propriedade básica dessa esfera. Então, assim, para entender onde é que se coloca a filosofia de direito de Hegel, é nessa dimensão. Né? Então, dessa história vai resultar uma determinada constelação que é propícia para a realização do direito. Ainda nessas mesmas lições, a história mundial é o progresso na consciência da liberdade. Um progresso que temos de conhecer em sua necessidade. Então, a ideia, aquilo que Hegel procura encontrar, o que ele está procurando em sua filosofia da história, é o progresso na consciência da liberdade. Quer dizer que progressivamente, desde os povos mais dominados por um único senhor até a sociedade moderna, haveria uma progressiva tomada de consciência da liberdade. Ou seja, a consciência de que o ser humano, como ser espiritual, é essencialmente livre. Daí poder ser apontada como a destinação do mundo espiritual e como o fim último do mundo, a consciência do espírito de sua liberdade e, com isso, a efetividade de sua liberdade, que vai ser a realização dessas comunidades humanas em seus estados. Sua consciência contém isso. Então, o que vai se tornar consciente? A consciência da liberdade a história mundial, progresso na consciência da liberdade. No que consiste, o que essa consciência da liberdade contém? Então, sua consciência da liberdade contém isso, que o indivíduo se compreende como pessoa, isto é, compreende-se em sua singularidade como em si universal, como capaz da abstração, da renúncia a todo particular, e assim como em si infinito. Ele se coloque, então, o indivíduo, né, se coloque como pessoa de direito, pessoa que interage com outros indivíduos, né, e não se coloque já de saída sempre como parte de uma família, parte de um clã, que são as sociedades tradicionais. Na sociedade moderna, né, o indivíduo ele tem a consciência de que ele
em sua singularidade, já representa, né, a pretensão, né, de ser reconhecido perante todos os outros, né? Ele se coloca, então, no contexto de universalidade. Esse é o ponto. Com a exigência da efetividade da liberdade, coloca-se um segundo momento do processo, a saber, o Estado. Então, quando se trata aqui de discutir como é que a liberdade pode se tornar efetiva, e não apenas uma coisa abstrata, né, uma mera potência, nós passamos a falar como é que as totalidades sociais humanas se organizam. E aí, sempre tem um ponto culminante, se organiza na forma do Estado para efetivar a liberdade. Então, quanto mais organizado um Estado, tanto mais o indivíduo ele também se move livremente, porque o Estado se encarrega, através então de instituições jurídicas, né, instituições policiais, se encarrega de impedir que um indivíduo interfira na realização da liberdade do outro indivíduo. Então, assim, que se pensa sempre a liberdade individual no contexto da universalidade. E é isso que constitui o direito. Só que esse direito, vem em seguida ali, ele é abstrato enquanto ele não é realizado por um Estado. Então, Hegel pensa isso como um desenvolvimento histórico, culmina numa sociedade, uma sociedade moderna, cujo Estado ele é garantia dessa singularidade que constitui a pessoa, o indivíduo como pessoa, né? Então, o Estado, o qual é a efetividade em que o indivíduo tem e goza sua liberdade. Então, dá um exemplo assim dos nossos tempos aqui no Brasil, né? Por exemplo, na medida em que nós temos um Estado que organiza mais interesses particulares do que o interesse coletivo e promove uma sociedade da particularização em que um concorre com o outro, está se lixando para o que acontece com a maioria da população, na verdade. Não é só não se preocupar com um ou outro, ou se preocupar com o vizinho. Na verdade, essa despreocupação com o que acontece com a população em geral. E aí nós deixamos uma parte da população fora dos circuitos de reprodução social que lhes permitam a sobrevivência. E eles vão se virar de alguma forma. Aí nós temos uma parcela da população circulando pelas cidades, né, tentando se apropriar de qualquer coisa que esteja solta. Qual é o resultado disso? O resultado é que, mesmo para os mais afortunados, eles têm que se proteger. Tem que se proteger e aí se levanta muros, se levanta grades. Então, hoje, para entrar em qualquer recinto, a gente tem que usar 3, 4 chaves. Essa é a consequência de nós não termos um Estado, uma sociedade organizada, um Estado que cuide do toda da população. Como, aliás, existe em alguns países um pouco mais desenvolvidos e sossegados, né, em que não se tem essa necessidade de cada terreno ter que ser murado, porque senão não sobra nada, né? Então, essa ideia, né, que a liberdade é totalmente centrada no indivíduo, que não se expressa ou não tem a sua universalidade expressa na organização do Estado, é uma liberdade tacanha, né? Posso, no limite, eu posso, dentro das minhas grades, eu posso... Mas não sobra muita coisa para fazer, né, dentro das próprias grades, quando não se pode... E assim, aí a mesma coisa quando se vai para a rua, a pessoa tem que ter preocupada. E aí, em vez de cair na real, dizer assim, nós temos que repensar a sociedade, repensar o Estado, a pessoa passa a cobrar mais do mesmo, né?
mais prisões, mais grades, mais segurança, mais armas para a população. Que é a lógica, né, de uma sociedade que se desenvolve no sentido, então, de um Estado que é menos efetivo na realização das liberdades individuais, apesar da retórica que se ouve. Então, esse aspecto geral, né, em que se situa a filosofia de direito de Hegel. Vou passar agora alguns conceitos, para alguns conceitos das lições de filosofia de direito. Então, a primeira parte, essa parte Hegel chama de direito abstrato, ela corresponde um pouco ao que em Kant e Fichte chamam de direito privado, só que lá isso é trabalhado uma parte da doutrina do direito natural, enquanto para Hegel esse próprio conceito de direito natural, uma vez que direito é a realização do espírito, né, ele é um crítico da ideia de direito natural. Então essa parte é trabalhada por ele como um direito abstrato, mas, assim, porque a pessoa ela se coloca com pretensões, né, diante de todos, portanto ali entra esse elemento da posição num contexto de universalidade, mas essa posição nesse nível é colocada como uma pretensão a algo que precisa ser reconhecido. Então, enquanto não se dá todo o processo de reconhecimento dessa pretensão da pessoa, né, a ter sua integridade física, a ser proprietária daquilo de que ela se apropria, né, enquanto isso não passa por um processo de reconhecimento que vai naturalmente culminar no Estado, nós temos isso como válido, né, mas de uma forma abstrata. Então, essa parte ali se chama, chamado por Hegel de direito abstrato. Vou pedir licença por um momentinho. Pronto, já estamos de volta. Então, o primeiro conceito que Hegel trabalha no direito abstrato é o conceito de pessoa, que vem ali dessa ideia de que a liberdade, para ser efetiva, o indivíduo, para realizar sua liberdade, ele precisa realizar coisas no mundo. Então, nessa medida, ele se coloca com sua presença física, naturalmente, com o corpo, ele se coloca no mundo, né, e também como um ser no mundo, ele precisa se apossar de coisas para sobreviver, então ele vai precisar comer, ele vai precisar se proteger,
né, das intempéries. Tudo isso implica interagir com o ambiente físico, né? Só que nesse ambiente físico ele se depara com outros indivíduos, né? Então, em relação aos outros indivíduos, em seu conjunto, ele se coloca como uma pessoa que tem o direito de estar ali, né? E como isso implica sempre se apropriar de um pedaço do mundo, que é nesse sentido geral que Hegel entra a tratar isso, né, para legitimar a propriedade. Aliás, as legitimações, né, da propriedade sempre tem esse caráter bem geral, né, de entender por que há o direito de se apropriar de algo no mundo, né, disso que se parte, né? Então, como nós somos seres, quer dizer, nós somos seres espirituais, mas nós somos seres espirituais com uma natureza física, corpórea. E essa natureza física corpórea demanda que a gente possa realizar atos no mundo físico, né? E se aí, nessa realização de atos no mundo físico, nós fôssemos permanentemente contestados, né, nós poderíamos, em potência, nós seríamos livres internamente, mas não seríamos efetivamente livres. Então, liberdade efetiva significa liberdade de fazer coisas no mundo, né? E essa transição da vontade livre para esse momento de se realizar no mundo coloca o indivíduo como vontade, né, enquanto pessoa. Então, o conceito de pessoa tem esse sentido. Mas, veja bem, é pensado a partir da oposição do indivíduo a todos os outros indivíduos. Então, vindo ali da introdução, se trata aqui não de uma contraposição indivíduo a indivíduo sem a compreensão da dimensão universal envolvida ali. A pessoa é a autoposição do indivíduo em relação a todos os outros indivíduos. E aí, a pretensão de se colocar no mundo como algo que tem o direito de sobreviver, tem o direito de existir, né, diante de todos os outros. Então, a posição da pessoa já tem essa dimensão de universalidade. E aí também, pensando concretamente como isso se dá, isso sempre passa pela apropriação de coisas no mundo, né? E é isso que é usado por Hegel para legitimar a propriedade, né? Quer dizer, sem a apropriação de partes do mundo, né, essa efetividade da liberdade na pessoa não seria possível ir adiante. Então, aqui pensar os elementos do texto para expor esse momento então, espírito, liberdade, como vimos antes, né? E agora a determinação concreta em relação ao mundo em que essa liberdade deve ser efetivada. Então, como infinita possibilidade, o espírito ou vontade livre se depara com um mundo ou natureza que se lhe contrapõe como infinita limitação. Ou seja, o mundo, eu digo assim, eu estou com fome. Olho para o mundo e o mundo não está nem aí para isso, né? Não caem frangos assados do céu. Não chove em Hamburgo, não tem um desenho ali em que fazem chover Hamburgo. Por isso é preciso sair da subjetividade abstrata e se pôr na objetividade. Então essa contraposição inicial, isso é bem fichteano, né? O eu contraposto ao não eu. Então assim, se o eu descobre uma carência, uma necessidade que precisa para ser satisfeita, ela precisa passar pelo não eu, ele tem que fazer alguma coisa sobre o não eu. Então negar esse caráter do não eu. Eu preciso, diante esse total desprezo do mundo pelas minhas necessidades, eu tenho que olhar para o mundo e dizer assim, é assim? Vou te mostrar então. E aí vem então a ação sobre o mundo, né?
na linguagem de Hegel, diz isso assim: eu só o faço, né? Quer sair da subjetividade abstrata e se pôr na objetividade. Né? Então, eu uso meu corpo, né, para agir sobre outros corpos, para conseguir aquilo que eu preciso para satisfazer as minhas carências, né, para suprir minhas carências ou satisfazer minhas necessidades. Eu só o faço na medida em que transforma este limite no que é meu. Tiro dele a estranheza e me encontro nele comigo mesmo. Isto é o mesmo que me dá realidade. Abdicar da subjetividade, transformar-me a mim mesmo em algo objetivo. Ambas as coisas, supressão da objetividade e transformar-me em objeto, são imediatamente o mesmo. Por exemplo, se o mundo não está ali para não dar uma resposta para a minha fome, para que eu possa aplacar a minha fome, eu preciso, por um lado, descobrir no mundo algo que eu possa negar em sua objetividade, mas, ao mesmo tempo, em relação a isso que supre a minha necessidade, no caso a fome, eu preciso me determinar nesse sentido. Então, eu posso decidir, por exemplo, em vez de não fazer nada, eu me decido agora a subir numa árvore, quer dizer, eu me sujeito ali às condições colocadas pela natureza, a subir numa árvore para colher frutos. Vou dar um exemplo. No caso, se eu quero satisfazer minhas necessidades como coletor. Mas eu também posso decidir, é o que acontece com a humanidade quando ela começa a desenvolver a agricultura. Eu descubro, por exemplo, que tem lá coisas comestíveis que podem ser cultivadas. Então, tem terreno mais fértil, terreno menos fértil, que eu posso plantar isso, esperar um tempo, eu vou ter, em vez de eu ficar andando, sei lá, centenas de quilômetros atrás da comida, eu posso cultivar a própria comida. Só que para isso eu vou ter que me fixar, né? Então, a supressão da objetividade e transformar, na linguagem de Hegel, eu me transformo em objeto em relação a objetos. Quer dizer, o sujeito se fixa para obter aquele resultado. Então, na medida em que ele se apropria do objeto, ele mesmo se objetiva nesse processo, né? E aí, quando ele passa, então, por exemplo, se apropria de um terreno e passa a plantar nesse terreno, não é? Ele está com vontade colocado inteiramente nesse terreno, nessa plantação que ele está desenvolvendo ali. Então, esses dois processos, né, de não deixar a natureza do jeito que ela está, que pelo processo de apropriação de trabalhá-la, tem essa dupla dimensão. Um lado é se apropriar e, portanto, suprimir a objetividade da natureza. Por outro lado, o próprio sujeito se fixa nisso e se transforma em objeto. E no decorrer do processo, o indivíduo, então, se vê colocado, né, o lado subjetivo está colocado no lado objetivo. E aí a pessoa se entende como totalmente presente em sua propriedade, naquilo que ela considera seu, né? Por isso que essas duas coisas, supressão da objetividade, transformar-me, ou seja, o sujeito se transformar em objeto, são imediatamente o mesmo. Vocês entenderem como Hegel aprofunda essa reflexão, que é bem moderna, ali, sobre a necessidade da propriedade. Então, são esses dois conceitos. A pessoa se realiza na propriedade. Então, liberdade, personalidade e propriedade, isso ocupa boa parte ali das considerações dele nesse capítulo do direito abstrato. O direito é, primeiro, o ser aí imediato, que a liberdade se dá de maneira imediata. Que é essa ideia da pessoa, né, vontade livre, se coloca no mundo e diz assim, eu tenho o direito de estar aqui. Então, o direito é, primeiro, como ser imediato, se coloca imediatamente, né, como apropriação, como tomada de posse, né? Então, o direito é, primeiro, ser aí imediato, que a liberdade se dá de maneira imediata.
posse que é propriedade. A liberdade é aqui a da vontade abstrata em geral, ou por isso mesmo de uma pessoa individual que se relaciona apenas consigo mesmo. Quer dizer, ela se coloca ali como aquele que se apropria de um determinado pedaço do mundo. Não por veleidade, mas para a satisfação de suas necessidades. Porque nós somos seres carentes que nós precisamos realizar isso. A pessoa tem de se dar uma esfera externa de sua liberdade para ser como ideia. Aqui a diferença, isso é já o jargão da lógica, né? Diferença entre conceito e ideia. Assim, a pessoa em conceito, pessoa, vontade livre, é sinônimo, né? O conceito de pessoa implica a liberdade. Mas para que essa liberdade seja realizada e ela chegue a ser efetivamente, ela precisa passar por esse processo, né, de se pôr no mundo. Então, a pessoa tem de se dar uma esfera externa, significa isso, ela precisa se apropriar, precisa se colocar fisicamente, se colocar como corpo, né, se apropriar daquilo que é necessário para suprir as carências do seu corpo, por aí vai. Na medida em que ela realiza efetiva liberdade nesse processo, a liberdade, a pessoa se apresenta como, ela se realiza o seu conceito, para usar a linguagem dele, né? E na medida em que ela realiza o seu conceito, ela se põe como ideia, né? Que é a ideia, a definição de ideia de Hegel é o conceito realizado, conceito efetivado. Então, eu posso pensar o conceito de uma forma abstrata, mas a realização concreta, a efetivação do conceito, constitui a ideia. Aí a legitimação da propriedade, na seguinte passagem: o racional da propriedade não se encontra na satisfação das necessidades, mas em que a mera subjetividade da personalidade se supera. Então, o que Hegel considera o racional, porque o racional aqui é o que permite o desenvolvimento dessa dimensão social, né, do espírito objetivo. Então, a satisfação das necessidades é do interesse da esfera individual, do indivíduo, né, do sujeito, né, da mera subjetividade. Essa mera subjetividade, na medida em que ela precisa, essa subjetividade da personalidade, na medida em que, para satisfazer e suprir suas carências, ela precisa passar por algo externo que põe ela em contato com outras subjetividades, não é? Nesse processo, a própria subjetividade é superada. Então, só na propriedade a pessoa se encontra como razão. Assim, se apropriar de algo e pretender isso como direito de propriedade é se colocar em relação aos outros, a todos os outros. Isso que caracteriza a razão. A capacidade, né, da universalidade, de representar a universalidade, e se representar no contexto de todos os outros, ou seja, no contexto de universalidade. Mesmo que esta primeira realidade de minha liberdade esteja numa coisa exterior, sendo com isso uma realidade ruim, a personalidade abstrata, precisamente em sua imediatidade, não pode ser aí, a não ser na determinação da imediatidade. Quer dizer, eu preciso efetivamente, imediatamente, fazer alguma coisa externa. Isso assim, primitivamente, mas também em todo momento. Eu preciso imediatamente me colocar como corpo no mundo, interagir com outros corpos, etc. Então, nessa relação, o sujeito é obrigado a sair de si mesmo, de qualquer forma. Aliás, essa era parte lá daquela etapa da autoconsciência, como eu falei na outra aula, né, que o sujeito com uma autoconsciência se descobre como desejo. Né? O desejo coloca o sujeito em relação ao objeto, joga ele na direção do objeto. Então, ali está já articulada essa ideia da necessária objetivação do sujeito. Né?
essa relação do sujeito e objeto. No momento em que o sujeito se descobre como sujeito puro, ele imediatamente é empurrado adiante para se descobrir como desejo, e como desejo ele está colocado não como sujeito puro, mas como sujeito em relação ao objeto, e ele continua sendo empurrado adiante porque ele vai descobrir objetos que são outros sujeitos. E aí começa toda a luta por reconhecimento. Certo? Isso lá da filologia do espírito, né? Então aqui isso agora é articulado dentro dos conceitos jurídicos. Né? Então esse pouco sobre esse elemento ali, só para dar uma palha para vocês eventualmente se interessar e saber o que se estuda ali, o que a gente descobre ali, porque é toda uma legitimação da propriedade. Então quando se estuda o conceito de propriedade, doutrinas de propriedade, um dos autores clássicos é Hegel, né? Ao lado de Kant, Fichte e outros. Né? Então tem uma defesa da liberdade. É claro que depois que eu legitimei a propriedade, aí o resto, o contrato, né? Esses desdobramentos jurídicos é fácil, porque se eu tenho direito a ter algo como meu, eu também tenho o direito de estabelecer contrato sobre isso, aliená-lo, e aí os conceitos na sequência vêm nesse sentido. Né? Mas como nós estamos aqui na esfera do direito abstrato, né, a pessoa, o sujeito assim colocado objetivamente no mundo como proprietário, ela está também sujeita a sofrer injustiça, né, porque enquanto não se resolveu o impasse do direito abstrato, que é simplesmente uma pretensão abstrata, né, em relação a todos os outros, um ou outro desses outros ali pode não estar muito satisfeito com isso e também não se ater muito aqui às exigências formais da razão, e aí, então, lesar o que é o interesse desse sujeito. Né? E aí entra o momento da injustiça, porque o momento da injustiça ele é decisivo nessa etapa aqui, porque vai empurrar o espírito para além dessa esfera do direito abstrato. Porque o direito abstrato, assim, externamente nós nos relacionamos assim, só que isso está tudo no ar. Né? Eu posso conceber, como diz Hegel na passagem anterior, ali, o racional da propriedade. Quer dizer, eu posso entender a propriedade como defensável, algo racional, universalizável, a pretensão de propriedade, mas enquanto eu não tiver efetivamente cristalizado isso nas relações entre os indivíduos, né, institucionalizados, isso está no ar, por isso que é um direito abstrato. E aí a injustiça é o momento ali, o crime, né, a lesão é o momento que aponta para esse caráter abstrato do direito tomado assim, né. E também, quando se trabalha filosofia do direito natural, a gente tem esse mesmo problema, porque é sempre uma reflexão destinada, no limite, a mostrar a necessidade do Estado. Né? Então, Hegel passa na segunda parte para um momento seguinte, que ele chama de moralidade, né? Moralität mesmo, em alemão, moralidade, que corresponde mais ou menos ao que é a moralidade em sentido kantiana e parte ainda fichtiana, mas sobretudo moral como Hegel, como Kant entende, que para Hegel é uma compreensão abstrata dessa esfera, né, da compreensão da universalidade ainda abstrata. Mas ali Hegel reconhece que já é um ganho, quer dizer, a etapa seguinte, né? Se esse sujeito de direito, o indivíduo, ele passa a reconhecer, né, a importância dessa esfera do direito, como seria bom que todos respeitassem, então, que universalmente isso fosse reconhecido, mesmo que isso ainda não seja institucionalizado, eu vou passar a agir de acordo. Então, é uma esfera da consciência moral, né, de respeitar a propriedade alheia, respeitar, cumprir os contratos, esses momentos. Né? Então, é uma internalização disso que está colocado
externamente de uma forma abstrata, ainda no direito abstrato, é uma internalização disso agora na moralidade. Mas o decisivo para Hegel, aliás, em Hegel, os textos dele sempre partem do mais abstrato para o concreto, e o que interessa é o concreto, essa totalidade que efetivamente funciona. E esse efetivo aqui é o momento da eticidade, né, que é a terceira parte. Então, direito abstrato, moralidade, então, como subjetivação da esfera. E agora, a representação dos momentos concretos em que se efetiva e se institucionaliza essa realização da liberdade, do direito. E aqui tem, então, o conceito de eticidade, no sentido de se vale ali do termo em alemão. Alemão tem Moralität, que vem lá do latim, e tem o próprio do alemão, que é Sittlichkeit, que seria os costumes, né? Quer dizer, os costumes de um povo. Né? Essa Sittlichkeit, em Kant, Moralität e Sittlichkeit são sinônimos. Mas Hegel faz essa divisão. Ele usa Moralität para se referir à filosofia moral no sentido kantiano, né? A moralidade no sentido kantiano, e ele usa Sittlichkeit, que nós traduzimos por eticidade, tá, mais ou menos decidido já entre os tradutores, que é a melhor forma de traduzir isso, né? A eticidade. Esse capítulo é riquíssimo. Ali se encontra... Então, são 3 partes: família, sociedade, burguesa e Estado. As 3 partes dão pano para a manga, né? Eu me interesso menos pela parte da família, né? Mas o importante aqui é de novo ver a liberdade tomada lá no início com vontade livre é uma mera pretensão de ver reconhecida essa liberdade no mundo. Aí se coloca imediatamente como pessoa, e aí vem a demanda de realização da liberdade colocada nessa esfera do direito abstrato, mas da realização, é uma demanda por realizar o conceito de liberdade. Quer dizer, da pessoa, como vontade livre, abstratamente ela é livre. Mas como ela se torna concretamente livre? Na esfera da eticidade. E essa ideia do conceito que se realiza se colocando em seu outro, essa realização sempre é definida por Hegel como ideia. Por isso a eticidade é a liberdade como ideia. Né? A realização ou a efetividade da liberdade, que chama de eticidade. E ela se realiza, então, em família, sociedade e Estado. A primeira seção, então, é a família. Não precisamos entrar nisso, né? Casamento, patrimônio, filhos, aí tem considerações sobre a educação dos filhos, solução da família. Eu me interesso menos por isso, meu interesse está mais calcado nesse capítulo aqui, pela importância que isso tem seminal, né, para o desenvolvimento, sobretudo, do pensamento social, do pensamento crítico da sociedade moderna. Isso é concentrado nessa segunda seção, que em alemão é Bürgerliche Gesellschaft, que fornece uma dificuldade, né, para traduzir, porque esse Bürgerlich, em alemão, ele traduz 2 conceitos diferentes, né, que é o civil e o burguês. Eles já a partir de Kant, já em Kant tem a consciência de que existe ali uma dificuldade, porque eles estão pegando ali os debates dos franceses, e os franceses têm 2 conceitos ali, que é os alemães só tem um conceito, que é o Bürger, e ele traduz, no caso do francês, traduz 2 coisas ao mesmo tempo, que é o cidadão, né, citoyen, e o bourgeois, porque burguês vem ali desse contexto, né, a fixação do termo. Então, o citoyen, que é o cidadão, e o bourgeois, que é o burguês. E já ao longo do século XVIII, na França, né, eles tomam rumos bem diferentes, né. E aí eu prefiro traduzir isso, o citoyen tem a ver com civil, né, cidadão, e civil vem lá do latim, remete ao cidadão, como sujeito político, né. E o burguês, que é o nós chamamos de burguês mesmo, o agente econômico, o indivíduo que age no mercado.
Então, mas essa segunda seção ela tem componentes dos dois lados, né? Aliás, a primeira seção ela é uma boa parte já exposição do que é imanente à sociedade civil, quer dizer, o reconhecimento do sujeito como cidadão. E aqui, então, a ênfase deve recair sobre o burguês, né? Então, é uma boa parte aqui, muito material que Hegel e seus alunos produziram, né, nesse contexto para para a compreensão da sociedade moderna como uma sociedade diferente das outras enquanto sociedade burguesa. É isso que aparece aqui, o desenvolvimento da sociedade burguesa, quer dizer, da sociedade como agência econômica. Isso Hegel incorpora aqui, vai ser muito influente sobre o desenvolvimento posterior, a partir de Marx. Então, como é que é estruturada essa segunda seção? Ela tem uma parte que é, de fato, limitada à sociedade burguesa e uma parte que envolve mais a sociedade civil. Ela se funde aqui, né? Então, essa parte da sociedade burguesa, em que ele incorpora a economia política, ela é pensada nesse primeiro item aqui, o sistema das necessidades, o sistema das carências, né? Pode traduzir assim, porque assim, necessidade aqui nesse sentido, né, de a pessoa tem necessidades a serem satisfeitas, né? Então tem uma carência de algo, né? Por exemplo, a fome indica uma necessidade de se alimentar. Então, é uma carência. Se nós não tivéssemos carências, nós não precisaríamos, né, realizar uma série de interações com os outros. É a carência que leva o indivíduo a se relacionar com outros indivíduos. É isso que a gente precisa entender. Eu prefiro traduzir por necessidade, mas vocês vão encontrar em outras traduções a preferência por carência. Porque necessidade significa isso, né? Às vezes, em certos contextos, para tornar isso mais explícito, que não se trata de necessidade no sentido lógico ou físico, né? Necessidade nesse sentido de uma carência, né? Para explicitar isso, a gente pode usar o adjetivo, né? E colocar necessidade subjetiva. Né? Mas é importante entender que o que está colocado aqui é a plena aceitação do indivíduo como ser de carências. E aí, então, se coloca essa questão de como é que o ser humano, como ser carente, ele supre suas carências. E aí, então, o que Hegel, partindo da economia política, ele reconhece é que na sociedade moderna, então, na sociedade mercantil moderna, sociedade burguesa moderna, as necessidades são satisfeitas dentro de um sistema de satisfação das necessidades. Então, o sistema das necessidades interessa a ele exatamente por esse caráter de sistematicidade, como isso se organiza na sociedade moderna. Então, há um momento de universalidade para Hegel implicada já na sociedade moderna. O indivíduo não consegue mais satisfazer sua necessidade a bel prazer. Ele precisa atender a uma série de demandas sociais, satisfazer uma série de regras colocadas pela sociedade para que ele consiga simplesmente chegar a satisfazer suas necessidades. Então, esse ponto ali que é importante entender, enfatizar, porque ele é muito importante para o desenvolvimento do pensamento social, da sociologia. Por aí, né? Então, o sistema das necessidades da sociedade burguesa. Na moderna sociedade burguesa, a necessidade ou carência do sujeito só obtém sua satisfação através do meio, primeiro, de coisas externas que agora são igualmente propriedade de outras necessidades e vontades. Então, os meios já têm dono, né? E, segundo, pela atividade e trabalho como mediador de ambos os lados. Então, alguém que não tem, né, objeto para satisfazer a sua necessidade, não é dono, ele pode eventualmente se oferecer para trabalhar para quem tem e assim obter
né, o que ele precisa para satisfazer as suas necessidades. Digamos assim, que tudo já está distribuído, tudo já tem dono. Então, a propriedade já está generalizada e nessa medida o indivíduo ele precisa abdicar, abrir mão da satisfação imediata do seu desejo. Ele só consegue chegar à satisfação do seu desejo de forma legal, dentro das regras do jogo, né? Submetendo-se às regras do jogo. Isso que interessa a regra. Ele quer, digamos assim, suprimir essa imediatidade da individualidade. E por isso ele realça bastante esse aspecto, porque ele vê que aqui, de uma forma bem concreta, já se está realizando isso, né? A superação da individualidade, colocando o indivíduo no contexto de universalidade, simplesmente para ele matar a sua fome, para ele satisfazer as suas necessidades. Então, lá onde ele é mais egoísta, ali ele já é obrigado a abrir mão de sua posição imediata e passar a se comportar como regrado, então, a partir de regras que são universais. Resulta daí um sistema de interdependência generalizada que Hegel aprecia como um avanço decisivo no sentido de maior universalidade na realidade. Esse é um dos pontos que Hegel está insistindo contra Kant e Fichte, né, que lá ele entende que Kant, a universalidade fica abstrata. Eu penso, represento isso, mas eu não vejo que a universalidade agindo já no seio da sociedade, no seio da história. Que o espírito, nessa dimensão objetiva, ele é sempre já universalidade. Então Hegel diz, nesse sentido, as necessidades e os meios se tornam como ser aí real, um ser para outros, por cujas necessidades e trabalho a satisfação é mutuamente condicionada. A abstração, que se torna uma qualidade das necessidades e dos meios, torna-se também uma determinação da relação mútua dos indivíduos uns com os outros. Esta universalidade, como estar reconhecido, é o momento que as transforma de sua singularização e abstração em necessidades, meios e formas de satisfação concretas enquanto sociais. Vocês podem depois analisar essa passagem. Em todos os lados envolvidos ali é sempre essa concreção social que se manifesta, né? Os próprios desejos, eles já têm uma mediação social, mas muito mais a satisfação de como eu chego ao objeto que satisfaz a minha necessidade. Então, dentro desse sistema das necessidades, né, a não ser aqueles poucos privilegiados que já detêm tanto patrimônio que eles não precisam, eles não dependem do patrimônio de outros, né? Os demais dependem do trabalho, e aí entra nessa esfera, ele incorpora da economia política escocesa, sobretudo, né, a importância do trabalho, né, que isso vem dado dos ingleses, dos escoceses. Locke já tem a legítima propriedade a partir do trabalho, mas sobretudo ali com os escoceses, como Hume, Adam Smith, Ferguson, que eles são leitores, né? Não é só Hegel, mas também Kant leu alguma coisa, Schiller. E aí o lugar do trabalho na sociedade burguesa. Essa minha exposição acabou ficando muito comprida, então eu sugiro que vocês, se quiserem dar uma olhada nisso aqui, vocês pausem, né, e deem uma lida aqui, porque aqui Hegel se aproxima muito ali dos debates dos economistas políticos. Isso que ele está articulando aqui, a maneira dele, vai ser fundamental para o desenvolvimento do pensamento de Marx, né? Então eu não quero estourar demais o tempo dessa exposição, mas se alguém quiser dar uma olhada no que ele tem a dizer sobre o trabalho, divisão do trabalho, como ele incorpora essa parte da doutrina da economia política, né? Simplesmente pausa aqui o slide e dá uma olhada nisso. A mesma coisa, continuando isso aqui, que eu precisaria uma aula inteira só para explicitar aqui o que está dito nessas passagens que eu traduzi. Essencialmente é o reconhecimento da centralidade do trabalho na sociedade, do trabalho livre,
né? Isso que é o importante. Na sociedade moderna, na sociedade burguesa, o trabalho é livre. E não, assim, o trabalho escravo constitui uma aberração. E aí, finalmente, a sociedade burguesa, a necessidade do Estado. Eu deixo também isso para vocês. Basicamente, Hegel entende que a sociedade burguesa, como ela é constituída pela liberação dos indivíduos para concorrerem entre si e nesse sistema de interdependência generalizada, né, eles entram em conflito uns com os outros, né? Existem tendências autodestrutivas do processo nesse nível que precisam ser compensadas pelo Estado. E o Estado, então, visto dessa esfera, ele se coloca como essa instância que permite cuidar, né, que permite articular os interesses e evitar que esses interesses acabem no caos e acabem na guerra civil, na destruição da sociedade. Então, aqui, de novo, assim, como é bastante coisa, eu não quero estourar demais a nossa conversa aqui. Se acharem interessante, pausem aqui o vídeo e dêem uma lida nisso. E aí, então, para ir finalizando, o Estado, em que ele trabalha, então, com o direito político interno, que é a doutrina do Estado enquanto tal, e do direito internacional, porque os Estados sempre estão em relação com outros Estados. E nessa dimensão da relação entre os Estados é que se coloca para Hegel a história mundial, que ele entende que formas diferentes de Estado têm maior sucesso em etapas diferentes da história do espírito, né? Porque ele entende que a história mundial é a história do espírito. Espírito entendido nesse sentido de organização dos povos, né, das coletividades humanas, em povos, em comunidades específicas, né? E aí ele tem 4 momentos que ele chama de impérios, né? 4 impérios da história mundial. O Império do Oriente, isso não quer dizer um império único, na verdade é uma forma imperial oriental, que aí nós temos como exemplos a China, a Índia, a Pérsia, etc. Com suas características, né? O Império Grego, o Império Romano e o Império Germânico, que, de novo, para explicitar o sentido de cada um desses 4 momentos, né, eu precisaria de muito mais tempo, né, mas aqui, de novo mesmo, pause, por favor, dê uma lida nisso. História mundial. E alguma bibliografia que eu trouxe aqui, especificamente voltado para filosofia do direito de Hegel, né? Nós temos aí traduzido Bourgeois, Pensamento Político de Hegel. Foi meu professor no mestrado, Flickinger, que faz essa relação já com o pensamento social, Marx e Hegel, por onde a filosofia social. O Yesh, que foi o pessoal da PUC, traduziu um livrinho chamado Direito e Eticidade, que faz essa relação Kant, Hegel, esse contexto ali. Kierkegaard, de novo, Hegel e Hegelianismo. Esse Edmundo Balsemão Pires, em 2 volumes, é um excelente trabalho. Ele é de Portugal, talvez se consiga comprar. Aqui no Brasil tem o César Ramos, Federal do Paraná. O Denis Rosenfeld, que é um pesquisador mais antigo, que infelizmente desandou para o lado da extrema-direita, mas os estudos dele... Porque entre os hegelianos sempre teve conservadores, né? Tem essa coisa de esquerda hegeliana, direita hegeliana é uma coisa que é velha, desde lá na escola hegeliana, e vem até hoje. Então tem gente que faz uma leitura mais de direita, uma leitura mais de esquerda. Mas esse Rosenfeld, de fato, desandou totalmente para o lado da extrema-direita. Eles andaram ali participando desse processo golpista que nos meteu na merda em que estamos hoje. Aqui na UFMG atua o Joaquim Carlos Salgado, na Faculdade de Direito, né? Ele publicou Ideia de Justiça em Hegel,
E também do Taylor, mais um outro texto, que é Hegel e a Sociedade Moderna. Eu acho que para quem quisesse começar a mexer com isso, aqui já tem material suficiente para trabalhar e meter a mão na massa. Então, eu vou encerrando aqui. Desejo bom proveito para vocês.